Se tivesseis compreendido o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não teríeis condenado inocentes. Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 7. Que a paz de Cristo esteja com você. Hoje nós vamos refletir sobre uma frase de Jesus que atravessa os séculos e continua desafiando a forma como vivemos a nossa fé. Mas antes de irmos aqui para essa reflexão, eu vou pedir você carinhosamente para deixar o seu like clicando no joinha. Se você não está inscrito aqui neste canal, é só clicar na palavrinha inscrever-se e vir fazer parte da família Despertai. Vamos para a nossa reflexão? Em apenas uma sentença, Cristo revela que Deus não deseja uma religião feita apenas de regras, apenas de aparências. Ele deseja um coração transformado pelo amor e pela misericórdia. Mas, para compreender toda a força dessas palavras, nós precisamos conhecer o contexto em que elas foram pronunciadas. Jesus ele estava caminhando com seus discípulos em um dia de sábado, o dia mais sagrado para os judeus. Enquanto eles passavam por uma plantação, os discípulos sentiram fome e começaram a colher algumas espigas para comer. Pela lei de Moisés, matar a fome dessa maneira não era roubo. O próprio Antigo Testamento permitia que alguém colhesse espigas com as mãos ao passar por uma lavoura. O que era proibido era usar instrumentos para fazer uma colheita completa. Então é totalmente diferente. O problema não era colher as espigas. O problema era, segundo os fariseus, era fazer isso no sábado. Os fariseus eram um grupo de religioso profundamente dedicado ao estudo da lei. Eles dedicavam profundamente ao estudo da lei. Eles conheciam as escrituras e eles procuravam cumprir cada mandamento com extremo rigor. Entretanto, ao longo do tempo, acrescentaram inúmeras interpretações e também regras humanas à lei de Deus. O sábado, que havia sido dado como um presente para o descanso e a comunhão com Deus, tornou-se um peso difícil de carregar. Ou seja, aquilo que era para ser leve, aquilo que era para ser uma libertação, se tornou um peso, um fardo. Ao verem os discípulos colhendo espigas, acusaram Jesus de permitir que algo que, segundo eles, violava o sábado. Jesus então responde lembrando exemplos da própria Escritura, como Davi comendo os pães reservados aos sacerdotes, e conclui citando o profeta Oséias. Quero misericórdia e não sacrifício. Essa frase já havia sido proclamada por Deus cerca de 700 anos antes, por meio do profeta Oséias. Na época de Oséias, o povo continuava oferecendo sacrifícios no templo, mas vivia distante de Deus. Havia injustiça, havia idolatria, havia falta de amor ao próximo. Por isso, Deus declarou que preferia misericórdia a rituais vazios.
Jesus resgata essa mesma verdade. Ele está dizendo aos fariseus: vocês conhecem as regras, mas esqueceram o coração da lei. Mas onde Jesus fala isso aqui? Ele fala isso aqui nas entrelinhas, na forma a qual ele responde aos fariseus. A lei, ela nunca foi criada para condenar pessoas. A lei, ela foi dada para conduzir o ser humano ao amor de Deus e ao amor ao próximo. Quando uma regra faz perder a compaixão, ela deixa de cumprir seu verdadeiro propósito. Porque não era esse o propósito de toda essa regra. E é por isso que Jesus afirma: se vocês tivessem compreendido isso, não teriam condenado inocentes. Que frase forte! Os discípulos não estavam desrespeitando Deus, estavam apenas matando a fome. Mas os fariseus estavam tão preocupados em defender uma interpretação rígida da lei que deixaram de enxergar pessoas reais diante deles. E será que isso ainda acontece hoje? Será, hein? Infelizmente, sim, acontece. Podemos conhecer muitos versículos bíblicos e ainda assim julgar com dureza. Podemos participar de celebrações religiosas maravilhosas e esquecer de tratar bem quem vive ao nosso lado, até mesmo ali dentro dessas celebrações. Podemos defender a verdade sem demonstrar amor. Podemos cumprir tradições, porém negligenciar a misericórdia de Deus. Jesus não está dizendo que os mandamentos perderam seu valor. Ele está ensinando que toda obediência a Deus deve nascer do amor. A misericórdia, ela não elimina a verdade. Ela revela a verdadeira intenção da verdade. A misericórdia, ela vai revelar a verdadeira intenção que existe dentro das verdades. E como nós podemos aplicar este evangelho nos nossos dias, na nossa vida? Antes de julgar alguém, pergunte a si mesmo: estou olhando para essa pessoa com os olhos de Cristo ou apenas com os meus critérios? Antes de corrigir alguém, pergunte: minhas palavras vão aproximá-la de Deus ou apenas fazê-la sentir-se condenada? Porque as nossas correções precisam ser para conduzir aquela pessoa a Deus e não apenas para diminuir aquela pessoa. Antes de defender uma regra, lembre-se de que Jesus sempre colocou as pessoas no centro. Então, primeiro as pessoas, depois as regras. Do que adiantaria as regras sem as pessoas? Não é mesmo? Porque Deus nunca amou leis mais do que amou as pessoas. Deus ama as pessoas muito mais do que as próprias leis. Hoje este evangelho nos deixa grandes ensinamentos. Deus deseja um coração misericordioso, muito mais do que uma religiosidade de aparências. Conhecer a palavra de Deus exige colocá-la em prática, mas com amor e com compaixão. Não com regras, não com julgamentos, não com cobranças. Toda verdadeira espiritualidade, ela aproxima as pessoas de Deus.
Nunca, nunca as afasta. Se a espiritualidade estiver afastando as pessoas de Deus, ela não é verdadeira. Peçamos hoje ao Senhor que retire de nós todo o nosso orgulho espiritual e que nos ensine a unir a verdade e misericórdia. A verdade e a misericórdia, elas precisam estar unidas. Que nunca, nunca usemos a fé, a nossa fé, para condenar, mas sim para acolher, mas sim para orientar, mas sim para amar, porque foi assim que Jesus viveu. E é assim que ele nos chama a viver. Despertai para que Deus faça do nosso coração um lugar onde a misericórdia sempre fale mais alto que o julgamento. Que o Senhor Deus te abençoe, abençoe sua vida, sua família, seus projetos. Realize todos os seus sonhos, que seus sonhos estejam alinhados com os sonhos de Deus. Eu sou Rosimeire Caetano. E se você puder deixar aqui o seu like, clicando no joinha, se inscrever aqui neste canal, clicando na palavrinha inscrever-se. E compartilhe, leve essa palavra de Deus a mais pessoas. Seja misericordioso com outra pessoa, levando essa palavra para ela. E deixe nos comentários, Senhor, ensina-me a viver a misericórdia como tu. Um grande abraço e fique com Deus.